ato público do Dia dos Trabalhadores, este ano, no Agreste, aconteceu aqui na cidade de Bom Jardim, mais precisamente na quadra poliesportiva Edson José de Andrade. Nós estamos recebendo o anfitrião da festa, Zé Rodrigues, que é o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Bom Jardim. Como é que foi o encontro esse ano aqui em Bom Jardim? O encontro foi bem organizado, bem conversado, porque nós fazemos parte desse polo do Agreste Centro-Tradicional. Aí faz 15 sindicatos, a gente vem mais nesse sindicato mais do que no polo, como tivemos no sindicato de Hora do Goitá. Tivemos delegações importantes que não é parte do sindicato, além do sindicato político de Orobó. E a política e os políticos, vereadores, prefeitos aqui de Bom Jardim estiveram presentes, além da Federação dos Trabalhadores da Agricultura. E o ato foi importante porque o pessoal ficaram durante todo o ato, né, de 9h30 até as 12 horas, quando a gente terminou o ato, o pessoal estava participando ativamente do ato. Entendo que esse ato foi um ato de alerta para os trabalhadores, porque esse ano tivemos o tema, na verdade, desse ato, foi a discussão sobre a questão do protesto contra a reforma da Previdência Social, desse governo federal, Bolsonaro, que está querendo tirar o direito dos trabalhadores, conquista dos trabalhadores. É um governo que, com 100 dias de governo, está tentando derrubar direitos de trabalhadores que tiverem esses avanços durante todo esse tempo. Os trabalhadores não vão aceitar isso e por isso está convocando a sociedade política de todo o estado, todo o país. Aqui nós estamos em Bom Jardim, mas sabendo que grandes atos tem em outras regiões, no Recife e aí no país inteiro, porque na verdade a gente quer que seja aprovado essas medidas provisórias colocadas pelo governo Bolsonaro e nem a reforma da Previdência do jeito que ele quer fazer para prejudicar os trabalhadores. Foi o primeiro ato público de vocês na era Bolsonaro. Parece que a luta que vocês estão campando agora é exatamente reforma da Previdência, de olho nos deputados que são contra e a favores. É porque nós já faz 38 anos que essa Agreste Tradicional faz um ato de comemoração no 1º de maio em vários municípios. A gente faz um rodízio nos municípios. Esse primeiro, e aí a gente comemora aquilo que tem avançado e a gente também tem pedido nesses atos anteriormente, era como a gente avançar ainda mais no direito e nas conquistas dos trabalhadores. Esse ano é um ato de protesto mesmo, que a gente elegemos como tema contra a questão da reforma da Previdência Social, que se essa Previdência passar, essa reforma passar, a gente sabe que os trabalhadores brasileiros, não só rurais, mas pegam o operariado todo, funcionários públicos, todos os trabalhadores brasileiros vai ser prejudicado com essa reforma se o Bolsonaro quer fazer. Então por isso que isso é importante que os trabalhadores dos municípios saibam. É bom que os vereadores saibam quem são os deputados que estão a favor, que estão contra. É bom que os prefeitos municipais saibam, porque você sabe que a economia dos municípios também depende muito dessa aposentadoria. Enquanto o FPM aqui de Bom Jardim, por exemplo, dá 22 milhões a economia por mês. A economia que entra aqui no município da Previdência Social, dos aposentados rurais, dá mais de 70 milhões por mês. Se isso for embora, o comércio, sofre a economia, sofre a prefeitura, sofre todo mundo. Então, esse ato tem que estar engajado todo mundo nessa luta, porque sabe que uma reforma vai trazer grandes prejuízos para os trabalhadores, porque nesse ato também deveria estar incluído todo o comércio. Os comerciantes também teriam envolvido nisso, que eles são grandes perdedores, que os trabalhadores rurais são aposentados e consumem dentro dos seus municípios. E nesse município eles são grandes perdedores se a gente tiver controvérsia nessa questão dessa reforma da medida provisória. Vocês vão se empenhar também na campanha das margaridas? É outro ato, que é um ato da Margarida, que o pessoal faz 2 em 2 anos, faz isso em Brasília, e faz uma reivindicação ao governo federal. Esse ano o tema vai ser essa questão também da reforma da Previdência Social. Aqui em Bom Jardim o pessoal já estão mobilizando,
pessoal no estado de Pernambuco, coordenado aí pela FETAP, também está coordenando essa questão de como conseguir recursos para chegar até a Brasília. E a meta é a gente chegar lá em Brasília com 80, 100 mil trabalhadoras rurais, porque a Marcha da Margarida, mais de 70% são mulheres que a marcha. Eles vão para dar apoio, etc, etc. Mas a festa das mulheres? A festa das mulheres, a Marcha da Margarida, que será feita no início do mês de agosto. Há quem diga que os sindicatos estão com os tempos contados, que logo logo seria obsoleto, que os trabalhadores vão deixar de buscar apoio nessa entidade porque outro órgão seria o responsável pela aposentadoria, pela situação dos trabalhadores. A gente está percebendo que não é isso. Como é que foi o público aqui? Deu o suficiente que você esperava? Nós tivemos mais de 2.000 pessoas aqui hoje, nesse ato de hoje. E quanto à questão dos sindicatos, o governo federal, o governo nenhum pode acabar com os sindicatos. Porque o sindicato foi criado pelo governo. O sindicato foi criado pelos trabalhadores. A classe trabalhadora foi que criou os sindicatos. Nem o governo do militar, da ditadura militar, acabou com o sindicato. E não é que um governo dentro do regime democrático eles querem implantar um regime militar, mas o regime é democrático. Ele pode acabar com o sindicato. O governo não pode acabar com o sindicato. E também o sindicato é outra coisa que não é, ela se prende à aposentadoria. Os trabalhadores, os sindicatos, eles pegam, encaminham a questão das aposentadorias ao INSS, organiza a documentação, orienta como organiza e vai continuar fazendo isso, não vai deixar de fazer, continua fazendo isso, mas o sindicato não é aposentadoria, o sindicato tem muitas outras atividades que vai lutar para defender os trabalhadores e jamais se acaba se o governo disser que a Previdência Social não passa pelo sindicato. Tem que passar pelos trabalhadores rurais, vai tirar as orientações do sindicato. Vai precisar de ajuda do sindicato para fazer a documentação, para encaminhar a documentação, para levar a documentação até o posto do INSS. Sabemos que quem aposenta é o INSS, não é o sindicato que aposenta. Quem aposenta é o INSS. Quem corta também a aposentadoria, quem concede é o INSS. O sindicato apenas encaminha os trabalhadores para o INSS. Então jamais o sindicato pode acabar porque um governo entra e diz que não gosta de sindicato, é contra o sindicato. O governo de sindicato jamais se acabará. Ok, conversamos assim com Zé Rodrigues, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Bom Jardim, que sediou este ano o encontro do ato do Dia do Trabalhador.